Salvador. Razão pela qual nós temos esperança. A nossa esperança está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, amados? Podem sentar. E no último culto que Francisco pregou, ele falou sobre que não há um justo sequer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não foi isso? Para que a entrada no reino dos céus seja possível, é necessário morrer em Cristo e nascer segunda vez, para uma novidade de vida. Foi basicamente isso que Francisco pregou. É que nós temos que estar enxertados na videira que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Pelo qual nós temos a redenção, a salvação dos nossos pecados, a salvação da nossa alma. Amém? O perdão dos nossos pecados. Isso é algo que é extremamente difícil de entender. No dia que você entender que você é ruim, você vai pedir socorro para Jesus e vai encontrar a salvação. Do contrário, vai ficar como se estivesse andando em círculo. Não importa se está numa igreja de crente ou não. Você precisa entender qual é a essência verdadeira do seu ser. E a essência do seu ser é uma essência maligna. A essência de quem ainda não nasceu de novo é uma semente que nasce, cresce, já produzindo pecado, e por isso que abunda o pecado no mundo. O pecado é abundante no mundo. Hoje, acompanhando pela televisão, nós podemos perceber que pessoas da mesma espécie estão se matando em guerras. E muitas vezes as pessoas olham e não se comovem, como se fosse matando um rato ou matando formigas, pouco importam, eram inimigos e acabou. Essa é a natureza humana, caída, perdida. Pessoas estão assassinando, pessoas estão estuprando, outros estão passando fome, enquanto outros estão desperdiçando. Essa é a natureza caída do homem. Não há um justo sequer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu nasci em pecado, você nasceu em pecado. Nós nascemos com essa natureza ruim, propícia para pecar. Por isso que a nossa vida antes era uma vida difícil de entender. Nós não entendíamos realmente quem nós éramos, porque o querer fazer o bem, nós queríamos. Pelo menos eu queria fazer o bem, queria ser prestativo, queria ajudar o próximo, mas na prática não era isso que acontecia. Eu vivia no egoísmo, nos meus próprios
pensamentos. Enquanto a gente não entende a grandeza que é o Evangelho, porque nós já ouvimos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas enquanto nós não entendermos realmente que dimensão é esse poder, você fica infrutífero mesmo dentro da igreja. Hoje é Santa Ceia. E nós costumamos ler 1 Coríntios, capítulo 11, e no finalzinho diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão. Examine-se. E muitos fazem o quê? Examina só os últimos dias. Não entra nas profundezas da alma para arrancar aquilo que empaca a vida, que não deixa você progredir no reino, que não te traz uma autoconfiança vinda de Deus, onde produz agora justiça e santidade. Mas aqueles pecados, ou aquele pecado, ou aquela mágoa enraizada há anos, mesmo depois de aceitar Cristo, muitos permanecem da mesma forma. Por quê? Porque não confiam que o Evangelho é uma promessa de Deus e o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque a partir do momento que você confia que Deus é o Pai perdoador, você confessa. Você não guarda, você não fica naquela angústia perene, porque maior é o que te perdoou. E você se desabrocha para o Evangelho, entendendo porque você praticou aquilo que você não queria praticar. Na verdade, miserável homem que sou, como disse Paulo, porque eu querer fazer o bem eu não fiz, mas quanto ao mal eu acabava fazendo, você acabava fazendo. E isso, amados, tem que ficar no passado. Cristo é quem tem que frutificar na sua vida, e Ele só vai frutificar quando houver uma confiança da sua parte para com Ele. Você tem que confiar que Cristo é o Cristo que te perdoa, que te ama, que já deu a vida por você, porque te quer bem, porque te ama, porque te amou primeiro. Por isso Ele nos resgatou do lamaçal do pecado, da vida velha, da velha vida que frutificava para a morte. Eis a razão porque nós estamos aqui nessa noite, para entender que só há solução quando você se dá por completo a Cristo. Você confia que Cristo é o seu protetor, é o seu ajudador. Para isso acontecer, você tem que entender quem você é de uma vez por todas, o que tem dentro do seu coração por essência. Dentro do coração do homem tem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, a lascívia, os maus pensamentos, a ganância, a soberba. Tudo isso provém de dentro e é o que contamina o homem. É o que torna o homem uma árvore que produz estes frutos de ganância. Por isso existem as guerras, as matanças, as fomes e de tudo de ruim que você consegue enxergar nesse mundo provém do coração do homem. Provém de dentro. É
a natureza de todo aquele que nasceu de mulher. Todo aquele que nasceu de uma mulher e de um pai terreno nasce com essa natureza. Cristo, sendo Deus, ele vem com uma natureza de Deus, puro, sem mácula, sem mancha, sem pecado. E ele vive neste mundo mostrando como frutificar quando o foco é fazer a vontade de Deus. Aí nós chegamos numa Santa Ceia como essa, dia após dia, ano após ano, mês após mês. E tem pessoas que se batizaram, que aceitaram Jesus, que faz a obra do Senhor, mas não consegue largar aquela marca, aquela mancha do passado. Não consegue entender que o velho homem morreu quando foi batizado pela fé em Cristo Jesus. O velho homem morreu e nasce agora uma nova criatura. Na teoria, eu vejo que muitos entendem. Mas na prática, amados, alguns conseguem entender. Nós vamos ali em Mateus capítulo 18, onde tem um texto que chama sobre o credor incompassivo. E esse homem devia ao seu senhor 10.000 denários ou 100.000, eu não recordo, mas era muito dinheiro. E o senhor daquele homem, o patrão daquele homem, chamou, disse: vem cá, meu camarada, vamos ajustar as nossas contas, porque você já me deve muito. E aquele homem, sem ter com que pagar, mesmo se desse tudo o que tinha, implora e diz: sê paciente comigo, sê compassivo para comigo, me dê um tempo que tudo te pagarei. Mas aquele Senhor bondoso foi mais além e disse: querido, toda a tua dívida está quitada. Você foi perdoado. Você está livre. Pode ir em paz. Aquele homem sai dali sem um fardo nas costas. Aquele homem é o representante, amado, de todo crente que não nasce de novo. E aquele homem que recebeu o perdão dos seus pecados, ele sai, e o primeiro que ele encontra é alguém que o deve, e deve mixaria, cerca de 100 denários. E aquele homem diz: meu querido, venha cá, pague o que me deve. Mas aquele homem disse: Senhor, sê paciente comigo, compadece-te de mim e tudo te pagarei. Aquele cobrador que havia sido perdoado agarrou na garganta do que lhe devia, o sacudiu e disse, e o sufocava e disse: você vai me pagar tintim por tintim, e mandou prendê-lo. Os seus companheiros, os seus amigos, vendo aquela cena, se incomodaram e eles disseram: vamos ao chefe, vamos reclamar com o chefe dele. E foram, e chegando lá, encontraram aquele chefe, aquele senhor,
e disse: olha, o seu conservo, o seu servo, estava espancando fulano, porque ele não quis, não tinha como pagar 100 denários. Manda chamar, entrega aos verdugos, prende-o. E assim Jesus disse: assim vosso Pai Celeste fará com você, se do íntimo não perdoardes o seu irmão, o seu próximo. Amém, amados? Quem não entende o Evangelho vive numa prisão espiritual, uma prisão mental ou uma prisão de alma, onde não é possível desabrochar. Porque tudo que começa a enxergar é isentando-se das responsabilidades. Quando algo vai mal, diz: é o diabo. Quando algo deu errado, foi o diabo. Sempre jogando culpa para alguém, assim como Caim, invejou Abel. As pessoas estão invejando a vida dos outros e não se liberta da inveja porque está preso a algo muito encravado na sua alma que não te deixa avançar. Mas voltando ao texto, esse credor incompassível, esse homem que recebeu todo o perdão da sua dívida, ele simboliza todo crente, todo aquele que foi batizado em Cristo Jesus, mas, porém, continuou confiando na carne, com avareza, com mentira, com ganância, com ruindade, com falta de amor, com falta de perdão. Ele foi beneficiado como você foi beneficiado. Ele recebeu a bênção como você recebeu a bênção. Mas fato é que negligenciou o grande tesouro que recebeu. E na hora de passar adiante a misericórdia, o amor que recebeu do Pai, ao invés disso, pegou na garganta do outro e diz: o que você fez é imperdoável, eu não te perdoo, perdendo a bênção, o tesouro, não compreendendo que foi uma ação do pecado que habita em todo ser humano. Quando você entende isso, amados, que em todo ser humano existe o desejo iminente de pecar, de se viciar, e só em Cristo há liberdade. Quando você entende isso, você aceita o perdão de Deus, e a prova que você aceitou o perdão de Deus é se você replica isso, é se você perdoa. Muitos não perdoam nem a si mesmo. Cristo perdoou, Cristo já lançou todos os nossos pecados no mar do esquecimento, mas a pessoa não esquece e fica agarrado naquela mancha do passado, sem a confiança no Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho, amados, ele tem que ser prático. Ele não pode ser um ritual. A nossa vida com Cristo é uma vida prática, onde gente se relaciona com gente, amando, se respeitando, buscando a salvação, buscando a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Pasmem, queira você ou não, todos pecaram.
Como disse Jesus ao encontrar aquela mulher que cometeu adultério: cadê seus acusadores? Sumiram. Por que sumiram? Porque ele disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E cada um foi saindo um por um, sobrando aquele que é limpo, que não tem pecado algum, e a que foi perdoada e limpa pela presença do Mestre. E ele diz: cadê seus acusadores? Eles saíram. Então vá e não peques mais. Aquela mulher, ela sai alegre, ela sai com uma novidade de vida para colocar em prática, uma nova realidade. Não servindo ao pecado como escrava. Ela adulterou porque ela era escrava do pecado. Assim como seu marido era escravo do pecado, deixando sem cuidado, deixando sem atenção, deixando sem a presença de um servo de Deus. E o que acontece? Ela cometeu adultério. A culpa foi do marido? Foi dela? Não, a culpa foi do pecado que habitava em um e no outro. Mas esta mulher, ela foi agora perdoada. Mas se ela recebe esse perdão, ela tem duas alternativas: guardar como uma culpa para sempre e deixar o inimigo sempre acusando, ou atacar o inimigo para que ele não acuse mais, mostrando que quem perdoou foi Jesus. E se Jesus já perdoou, já não há condenação. Amados, aqui vocês sabem que nós cuidamos da igreja muito de perto. E o que mais nós percebemos e nos choca é que o que atrasa a vida dos irmãos e das irmãs não são pecados de agora, são coisas do passado. Uma maldição que um pai lançou, uma maldição que uma mãe lançou, uma maldição que um sogro lançou, que um tio, que um parente, que um vizinho, e a pessoa se apega naquela palavra maldita e diz: não vai dar certo, deu errado porque foi aquela palavra, deu errado porque meu pai jogou praga, deu errado porque meu vizinho jogou praga, e agora? Amados, já foi. Você não está mais nessa atmosfera aqui. Você vive neste mundo como peregrino e forasteiro. Nós vivemos neste mundo como peregrinos e forasteiros. As coisas velhas, de fato, já se passaram, tudo se faz novo. É essa nova realidade que você tem que entender. Se Cristo te perdoou, perdoe. Se Cristo te amou, ame. Se Cristo te orientou, oriente. O caminho do discípulo é um caminho onde segue o seu mestre. E o seu mestre já perdoou todos os nossos pecados. O meu mestre já perdoou todos os meus pecados. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Não há razão para você ficar se sufocando. Quem está te sufocando é o pecado, se não é o orgulho. Se você seguir a Cristo como Senhor, você tem liberdade para respirar, para largar os verdugos da alma, para se libertar dos traumas.
A palavra de maldição que alguém lançou contra o teu casamento, contra a tua vida, ficou no passado. Agora você está assentado em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Agora eu estou abençoado, porque Cristo me abençoou. E nas adversidades que porventura encontrarmos no caminho, nós vamos ter uma convicção que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E eu de fato amo, porque Ele me conquistou e me amou primeiro. Assim é o pensamento do crente, amados. No mundo você era mesquinho, você se apegava a coisa pequena. Se alguém te desse um tapa, você dava 2. Se alguém te traísse, você traía também. A lei da reciprocidade era, de fato, olho por olho e dente por dente. Mas aqui, agora, há esperança, há perdão, há vida e vida abundante. Examine-se o homem a si mesmo e assim coma do pão, entendendo, discernindo o que é o corpo de Cristo, o que é o Evangelho e o que se exige de cada um de nós. Quando nós nos reunimos para comemorar essa morte do Senhor em nosso lugar, nós estamos dizendo: eu estou livre. Minha esposa também, meus filhos também, este quem nem conheço também. Cristo já nos libertou. E a Santa Ceia, ela simboliza um ato de confiança daqueles servos. As pessoas, amados, que condenaram aquela mulher pega em adultério, deveria ter ali muitos que cobiçavam a mulher do próximo, que cobiçavam prostitutas, que não podiam ver um rabo de saia e ficavam de olho cobiçando. A isso Jesus disse: se olhar para uma mulher com olhar impuro, assim já cometeu adultério com ela, já pecou. Então muitos pegaram nas pedras para atirar naquela mulher, enquanto deveriam lançar na própria cabeça, porque o seu coração era cheio de maus pensamentos. Então hoje, nessa Santa Ceia, você tem que saber, ter a consciência de que Cristo te deu uma nova vida. Por isso que Nicodemos, ele se escandaliza com aquele ensinamento. E ele diz: como posso nascer de novo sendo velho? Isso é algo muito estranho. O Senhor pode me explicar? A isso Jesus respondeu: Nicodemos, você sendo mestre não entende destas coisas? Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Não te admires se eu te disser: importa-te nascer de novo. Tem que nascer de novo, amado. Sabe por quê? Porque o velho homem, ele não presta, é um cafajeste. É gente sem escrúpulo. A humanidade não tem escrúpulo. E se cada um for sincero consigo mesmo e sondar o seu coração, você vai ver o quão ruim você é. Sondar suas mágoas, sondar suas raivas,
sondar seus complexos de inferioridade, você vai ver que o único destino para você realmente é o inferno. Mas Cristo diz: nasça de novo. Como? Me aceite, seja batizado em meu nome, e você vai ser ensinado a andar como eu andei. Você vai aprender a ser orientado e guiado pelo Espírito Santo de Deus. E vocês vão comungar juntos, como um só povo, um povo de propriedade exclusiva de Deus, como uma nação santa, como um povo que tem a mesma fé de Abraão, como nossa pastora pregou domingo passado. Como alguém que realmente está inserido na mesma fé de Abraão, a fé que nos coloca no reino de Deus. Quem nasceu de novo, perdoa, ama, segue em frente sem condenação. Quem não nasceu de novo, amados, mas está lutando, continue lutando para tirar o fardo de si. Quantas pessoas estão enraizadas nos vícios? E isso os irmãos percebem porque veem. Porque está escancarado. A gente vê o fumante fumando, a gente vê o usuário de drogas usando. Mas e aquele que tem maus pensamentos, desejos impuros? Ninguém vê. Mas tanto um quanto o outro estão sofrendo dentro da sua alma, precisando de refrigério, de perdão, de alívio. Isso só o Evangelho pode dar. Quantas mulheres, quantos homens estão amarrados? Imagine aqui uma corda amarrando os pés e todo o corpo, e a pessoa encontra-se paralisada. Por isso que ela não tem ação, por isso que ela não tem atitude, por isso que na igreja é opaca, é parada, é parado. Não tem uma liberdade à vista. Horas está bem, horas está mal, porque é como se tivesse amarrado fisicamente. Está preso nos seus verdugos da alma, nas suas mazelas da alma, nos sentimentos de culpa. Mulheres que foram abusadas sexualmente na infância, que não conseguiram perdoar, e ainda sente-se como se fosse a culpada. Cristo já te libertou, sai desse fardo. Cristo já te purificou, joga fora esse fardo e seu espírito será livre. Assim como homens, amados, que cometeram pecados inimagináveis, mas Cristo já te perdoou. Morra com Cristo, pela fé, nasça de novo para uma nova vida. Sem culpa, porque Ele já recebeu todos os seus pecados. Observe que na vida das pessoas que confessam os seus pecados e confiam no Evangelho, elas erguem a cabeça, elas andam seguras. Eu mesmo ando confiante. Eu que no outro tempo andava como um corcunda, sem esperança, na minha timidez, achando que tudo era contra mim. Quanto mais eu lutava, mais ficava aprisionado naquele círculo vicioso de miséria. Hoje, sinto-me livre e sou livre porque Cristo me libertou.
E eu tenho consciência que de fato e de verdade já não há mais condenação, porque eu estou nele. Assim como uma galinha protege os seus filhinhos, assim o Senhor me protege. Assim o Senhor me abraça. Porque a confiança provém dele na minha vida, frutificando para ele mesmo. Mas isso só é possível, amados, quando você se entrega, quando você confia, quando você perdoa o teu próximo, quando você confia que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, não só sua, mas de todo aquele que crê. E aí vem tudo o que eu falei antes. Creu, prove. Não é? Aquele camarada saiu crendo, olha, aquela dívida de 10.000 denários, não devo nada. E foi seguir a velha vida, sem querer dar satisfação para o seu Senhor que lhe perdoou. E não replicou nada, a não ser uma vingança destrutiva. Fui humilhado, eu humilho também. Fui humilhado, agora ele me paga. Eu não posso com ele, mas esse aqui eu posso. Prenda esse sem vergonha. É assim a nossa vida passada, era ou não, amados? Sem esperança, sem Deus no mundo, com desejo de vingança, com desejo de assassinato, com muita raiva, com muito ódio, sabendo que tudo cooperava para um buraco sem fim, mas Ele nos resgatou, mas Ele nos deu outra chance, mas Ele nos permitiu ver o que é o reino de Deus, é onde pessoas se perdoam. Messias contou seu testemunho aqui, ele tinha duas alternativas: aceitar o perdão e ficar com a culpa rasgando por dentro, o seu consciente dizendo assim, ele te perdoou, mas a culpa permitindo que Satanás dizendo, olha, você, ou confessar e confiar no perdão de Deus e no perdão da igreja. Isso faz o que, amados? Levanta a cabeça. A confiança no poder de Deus gera autoconfiança no homem. E agora o que faz? Perdoa. E agora o que faz? Ama. E agora o que faz? Vai discipular, vai ensinar tudo aquilo que Jesus já nos ensinou. Esse é o caminho do Evangelho. É o caminho de quem entende que sem Cristo todo homem pode ser filho de gente de família, como dizem, né? Quem já escutou isso? Meu filho, antes de casar, olhe se o rapaz, se a moça é de família. Não é assim? Se for uma mulher de família, meu filho, case. Quem é que sonda os pensamentos daquela família? É o camarada escolhe, vai lá a casa e não era com o que eu esperava. Outros escolhem alguém que vivia até em prostituição. Traz para a igreja e Deus purifica e santifica e purifica, e aquela pessoa vai respeitar aquele homem ou aquela mulher a vida inteira, porque a mão do Senhor é quem protege. No mundo não. Amém, amados? No mundo não é assim. O mundo, quando
vê alguém pecando, atira a pedra. Na igreja de Deus, ora, intensifica a pregação, intensifica que Jesus é quem perdoa. E assim nós seguimos de glória em glória, com fé em fé, buscando a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então aquele servo ruim representa uma cambada de crente ruim. Crente que foi perdoado, crente que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, mas que não se desprendeu da culpa, do desejo de vingança, da raiva, do ódio, da inveja, da mentira. Crente que não conseguiu enxergar a grandeza do tesouro que tem preparado para mim e para você. Aquele homem representa esses crentes, amigos, legalistas, que muda por fora, que são bonitos, que diz: ai, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido bom. Bom e agradável estar na casa do Senhor, mas por dentro são invejosos, arrogantes, mentirosos, gananciosos. É semelhante a esse homem da história de Mateus 18, que recebeu o perdão, que recebeu a bênção, mas não deixaram o Espírito Santo guiar, porque a culpa, os desejos malignos, os maus pensamentos e coisas semelhantes a estas mantinham a pessoa aprisionada, e preso não se movimenta. Agora saiba de uma coisa: Cristo já declarou sua carta de alforria: seja livre e livre para sempre, vivendo uma vida nova. Eu aprendi que o certo era orientar os filhos a casar com pessoas crentes. Eu aprendi assim na igreja. Mas hoje eu vejo que quem vai determinar isso é o Senhor Jesus. Porque mesmo casando com o ímpio, pode haver restauração, e pode haver salvação, e pode haver vida e vida em abundância. É o caso de Rodrigo e Érica. Olha que bênção é Érica. Olha que bênção é Daniel e Maria Eduarda. Olha que bênção é Emílio e Ana Caroline. Todos os meus genros e nora vieram do mundo, mas chegaram aqui, receberam o perdão de Deus e têm agora nova vida. Não é, amados? E a maioria de nós éramos como eles eram. Eu vim do mundo perdido, angustiado, chateado, depressivo. Cristo me resgatou e agora eu tenho que ditar regras para os outros? Mas vamos ensinar o caminho que se deve andar, com respeito, com pregação do Evangelho, que é o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, quando você ouvir, examine-se o homem a si mesmo, é examinar mesmo, amados. O que é que te aprisiona? Liberte-se. O que é que te aprisiona? Jogue fora. Cristo já te perdoou. Não consegue se libertar? Confesse. Quem confessa e deixa alcança misericórdia. Quem confessa e deixa alcança misericórdia.
Vai se livrar das doenças, vai se livrar da angústia, vai se livrar da depressão, vai se livrar da miséria, porque Cristo tem vida e vida em abundância para nos dar. Então, antes de Cristo, nós éramos incapazes de fazer o bem. Éramos incapazes de fazer o bem. Nós tínhamos o desejo de fazer o bem, mas de fato nós não fazíamos. De fato, nós negligenciávamos, porque a nossa natureza era má. Nós éramos escravos do pecado. E o que alegra a nossa natureza e o que alegrava a nossa natureza no passado era tudo que provocava destruição em alguém. É aquele jovem que sabe que uma senhora é casada e ele vai lá só para destruir o casamento. E depois que retira, destruiu, larga de lado, deixando a mulher com vergonha. É aquela mulher que encontra um certo homem e ela sai da casa de seus pais e vai se juntar com aquele homem só para vergonha, porque aquele homem, não temente a Deus, lança fora e ela fica desprotegida e agora com filhos para criar, porque algum irresponsável foi lá, fez o filho e saiu. Tudo isso vem de uma vida pecaminosa, de pecado, de vontade da carne, de prazer da carne. O prazer da carne é provocar destruição. Agora nós temos uma outra forma de prazer. Cristo já nos purificou, nos santificou e nos abençoou e nos justificou. Por isso agora nós somos chamados de árvore de vida, justos de Deus. Em Cristo Jesus, eu e você, nós somos justos de Deus, porque a justiça de Cristo que habita em mim produz agora vida e vida em abundância. Quando você entende isso, os vícios param de ter sentido na vida, a cobiça para de acontecer, os olhos se santificam, os pensamentos são purificados, porque o seu prazer não é na destruição do próximo, o seu prazer é na salvação do seu próximo. O seu prazer é na liberdade que Cristo te deu. Cristo já te libertou. Seja você livre. Entendido, igreja? Então, não há um justo sequer na humanidade, nascida de Adão. Quando você aceita Jesus, aceita o perdão de Cristo e se torna discípulo dele, você agora é um justo de Deus, como foi Abraão, como foi Pedro, como foi Paulo, como é a minha pastora e como eu sou. Como você é, justos em Cristo Jesus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, a mulher a si mesmo, se anda como justo, amando, perdoando, fazendo a vontade de Deus, fazendo a obra de Deus, e assim como a do pão. Livre-se da condenação do inimigo. É tempo, amados, da igreja andar na verdade. Amém? Quantas jovens andam aí amedrontadas, acurraladas, carregando dentro de si uma angústia, porque no início do relacionamento não contou para o marido que não era mais virgem. E aquela culpa fica ali, ó, enganei, aí vem para Cristo e fica, ó, com a culpa.
eu não falei, mas Cristo já perdoou, mas eu tenho que contar. Entenderam, amados? Enquanto a pessoa não tem a confiança no poder de Deus, que é a salvação de todo aquele que crê, ela fica naquele tormento, naquela angústia, naquela amarra, naquele aprisionamento. Assim é quem traiu, assim é quem mentiu, assim é quem roubou. A pessoa vive amarrada. Cristo me perdoou, mas eu tinha que confessar. A pessoa não tem paz, mesmo estando no reino da paz. A pessoa não se vestiu de vestiduras brancas por um problema que aconteceu há anos atrás, amados. Não se perdoou, por isso não confia. Entenderam como é a gravidade da coisa? A própria mente humana, ela tende a se oprimir. Cristo me perdoou, mas não é? Nenhuma condenação mais há por aqueles que estão em Cristo Jesus, mas existe uma mancha, existe uma culpa. E a pessoa se aprisiona. E ela fica, mesmo sem as jaulas trancando e aprisionando, mesmo sem o poderio do pecado, que já não deveria existir, mas existe ali uma mancha que aprisiona. E por falta de confiança no Evangelho, aí entra o que Emílio pregou no último culto, que a palavra de Deus vai penetrando na pessoa a tal modo, a ponto de discernir os pensamentos. E é nesse ponto que a pessoa cai em si e confessa seus pecados, como diz, e confessando os seus pecados foram batizados tantos e tantos. Demora para alguns, demora demais. Por isso que pastores precisam ser preparados de antes para cuidar disso, amados. Líderes de células precisam ter essa responsabilidade de transmitir esse conhecimento, como aconteceu aqui ontem com as mulheres, como vem acontecendo há dias com as mulheres e ontem também com os homens, nas células, nas reuniões, pessoas liberando o ódio, a raiva, a mágoa, confessando os seus pecados e deixando que Cristo perdoe. Nós, como discípulos do Senhor, precisamos de imediato discipular. Primeiro você é discipulado. Você sabe o que é ser um líder de célula? É uma preparação para um pastoreio eficaz. Um pastoreio eficaz, porque o discípulo, ele foi treinado e bem treinado pelo Senhor para agir em diversas situações, que traz transtorno, que traz um certo constrangimento, que traz um trabalho exaustivo, e às vezes eu chego em casa exausto quando eu chego da célula, mas que traz libertação, transparência. O crente que não é transparente ainda não confiou na justiça de Deus e vive como o homem que eu citei em Mateus 18, depois vocês leem em casa, na dureza do seu coração. Então o líder de célula, o anfitrião, ele precisa ser alguém de extrema responsabilidade, porque está recebendo pessoas na casa. E se viver nos verdugos passados, na opressão passada, na angústia passada,
vai ficar com variações de humor, assim a anfitriã. A célula na casa de Carmozina certamente vai ser muito melhor a partir de agora do que antes. Não é, Carmozina? O semblante dela está mais bonito agora do que antes. Porque se livrou de algo que o oprimia lá do passado, que não era nem crente ainda, mas que estava ali martelando. De um lado, nenhuma condenação mais há, de outro, o acusador de nossas almas, Satanás, lá acusando, ditando as regras, orientando. Entenderam a gravidade? E assim muitos. É até complicado hoje você escolher líder de célula, escolher anfitrião, enquanto a gente não tem um testemunho real de que a pessoa entende que de fato e de verdade Cristo já perdoou e a nova vida agora é uma vida nova, novidade de vida, na verdade, em Cristo Jesus. Andando na verdade, marchando na verdade, caminhando na verdade, ajudando o próximo de fato e de verdade, naturalmente. Ontem eu presenciei algo aqui na igreja que foi fantástico. A pastora olhou e disse: eu vou fazer uma faxina. Eu pensei: deixa que outro faz. Não, quem vai fazer sou eu. E veio, depois da célula, jogou lixaiada lá dentro para fora, pegou o que prestava de roupa, de doações, de brinquedos, colocou ali do lado. E de repente Maria Eduarda e Daniel disseram: vamos levar para pessoas que precisam. E eu pensei que era aqui no ponto de ônibus. Eu disse: não. Aí o cabra vai pegar, vai jogar aí mesmo, vai fazer uma lixaiada. Ela disse: não, vamos ali no Nestor Piva. Então vão. E quando saem na porta, encontram um rapaz com uma família de 2 ou 3 filhos e uma esposa que vinha do Nestor Piva. O rapaz descalço e o que tinha na mercadoria para doação, um calçado, ele de imediato já calçou. Ele não tinha um sapato, veio buscar a esposa. E ele vinha pedir o dinheiro do ônibus para retornar para a casa dele. Daniel prontamente chamou um Uber. E quando chega o Uber olha e vê ali colchão, vê caixas de roupa, caixas de brinquedo e diz: não vou abrir porta-malas não. Aí vai lá Daniel, e eu observando ali de dentro do carro, vai lá, chama outro Uber, espera, o outro Uber prontamente, esse foi enviado de Deus, abre o porta-malas, coloca as coisas dentro e aquela família embarca. Com uma certeza: Deus nos presenteou. O servo estava no lugar certo, na hora certa, na hora exata de sair. E as pessoas que Deus enviou para receber o presente estavam no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Coincidência, amados? Pregação do Evangelho acontecendo. Essas pessoas, elas vão falar para a vizinhança: meu filho estava dormindo no chão, foi o que eles disseram. Mas agora vai dormir no colchão. Menino, aí vão contar, foi a igreja tal. Foi o discípulo aí, não esqueço nunca o rosto daquele casal. Entenderam, amados? Mas se você anda aprisionado no pecado, essa boa vontade, ela não vai existir. Você vai jogar, toma aí, se dane, vá a pé mesmo, chama algum amigo. Ali começou a obra, o casal Daniel e Eduarda começou ali, ó. Então foi uma obra preparada pela igreja e pela liderança da igreja. A pastora foi lá e disse: vou fazer a faxina hoje.
Quem orientou foi o Espírito de Deus para a pastora fazer a faxina. E ela foi ordenando, tira isso, isso dá para alguém, isso vai para lá, esse é lixo. E o que acontece no final, diz assim, Deus está no nosso meio. O Espírito de Deus está conosco. E o que acontece na célula, amados, é algo grandioso que vocês vão saber futuramente. Irmãs sendo libertas. Na célula dos homens, os homens ruins, agora a saudação é assim, ó, está mais manso? Aí Alex disse, por que o Senhor me sauda desse jeito e sauda alguns assim? Eu disse, para nunca esquecer que você não prestava. Quem somos nós? Quem é essa semente? Nós nunca vamos esquecer que era coisa braba. E agora Deus está amansando. Amém, amados? Porque senão a gente esquece. E quando a gente esquece, o que é que acontece? O nariz empina. E ninguém mais presta. E vira um santarrão. Esquecendo da justiça de Deus e da graça de Deus. Nunca esqueça quem você era. As coisas do passado causam vergonha? Causa. Mas você é uma nova criatura em Cristo. Antes você era sujo e hoje você é limpo. Antes você era suja, imunda. Hoje Cristo te limpou. Amém? Antes você escolhia a família. Hoje Cristo escolhe para você. Te direciona quem vai ser o seu casal, o seu cônjuge, e vai ser uma bênção na presença de Jesus. Amém, amados? Prontos a examinar? Examine esse homem a si mesmo, confie no Senhor e vamos comer do pão e beber do cálice. Os que já se batizaram em Cristo Jesus ficam de pé. Carmosina e Suilã irão... Não, é sim. Já falei, está falado. Vão distribuir a Santa Ceia. E vamos cantar Além do Rio Azul? Aleluia. Glória a Deus. Minuto. Para adiantar, eu já preguei muito. Estenda suas mãos para cá. Senhor Deus, nós te damos graças, ó Pai, em nome de Jesus, por esse pão e por esse cálice, que é o símbolo da nossa libertação, da nossa salvação. Eu os abençoo esses elementos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem distribuir os elementos.